Olá, seres sentipensantes. Estela falando, eu ando filosofando. E você? Bom, eu hoje vou falar um pouquinho a respeito de ego e consciência. Quando é que eu estou agindo pelo ego e quando é que eu estou agindo pela consciência? Não é uma coisa assim tão fácil de distinguir quando você não sabe o que é consciência e quando você não sabe o que é ego. Então eu vou começar pelo um básico, tá? Vou tentar aqui falar com palavras que possam ser entendidas por pessoas de diversas crenças, porque se a gente for entrar no mérito de Freud, de Jung, eu teria que fazer um estudo muito aprofundado e não vale a pena, porque nem eu sou profissional da área, nem tampouco os profissionais da área provavelmente estão aqui no meu canal. Então eu vou falar para as pessoas leigas, para as pessoas poderem entender quando é que elas estão no ego e quando é que elas estão na consciência. Bom, o ego, ele foi formado lá a partir da... Se você não acredita em reencarnação, eu vou falar para você primeiro. Você não acredita em reencarnação, então o ego ele foi formado lá na barriga da sua mãe, quando sua mãe estava grávida de você, ela teve as vivências dela e você dentro teve as suas impressões, tá? Enquanto você não tem consciência de quem você vai tendo apenas impressões. Essas impressões, elas são causadas pelas emoções. Então, quando a mamãe ela teve uma vivência, por exemplo, como foi a minha, de síndrome do pânico, e eu estava dentro do útero dela, eu ganhei ali não foi nada consciente, tá, gente? Foi super inconsciente, porque eu ainda nem tinha nascido. Mas eu ganhei ali um trauma de escuro. Eu tinha pavor de escuro, passei a minha infância inteira com pavor de escuro, assim como também na minha vida adulta, já morando sozinha no meu apartamento, eu tinha medo de escuro, deixava sempre uma luzinha ligada. Mas como é que isso entrou ali? Entrou através de uma crise que minha mãe teve do pânico, e eu, enquanto bebê, não sabia o que estava acontecendo, e eu estava onde? Eu estava no escurinho do útero, né? Então, eu ganhei ali um trauma que me trouxe medo de escuro. E assim é com as pessoas que os pais brigam enquanto a mulher está grávida, assim é quando sofrem acidentes, traumas diversos, tá? Assim como também o seu ego ele vai ser formado com as alegrias que os seus pais vivem ou que sua mãe vive com você dentro da barriga, e aí vai tendo aquele amor que vai entrando numa frequência, vai te pegando, vai te formando ali aquela sensação gostosa, e você vai guardando dentro do seu consciente aquela sensação gostosinha de ter uma musiquinha, de ser amado. Mas também teve pessoas que, infelizmente, pai e mãe tentaram matar o feto, e às vezes não conseguem, e aí fica aquela marca lá do bebê provavelmente entrando quase num colapso de morte, e isso fica registrado no subconsciente, e isto não vai embora, gente, não é o tempo que cura. Então tirem esta ideia, quebrem este paradigma aí desta crença de que o tempo cura tudo. O tempo não cura nada, se você não fizer nada, o tempo não vai curar. O tempo ele só vai esconder e permitir que você deixe lá escondidinho debaixo de um tapete. Então o tempo não cura nada. O que cura é você olhar para esta dor e ressignificar ela, tá certo? Como você vai fazer isso? Ao longo do canal eu vou falando sobre alguns tratamentos. Mas então, vamos à formação do ego. Seu ego foi formado ali. E quando você nasce, e você vai tendo consciência de si, você também vai começando a formar o seu ego de uma forma um pouquinho mais consciente, né? Então, por exemplo, o bebê que de repente alguém ficou brincando ali com a chupeta, e o bebê queria chupeta, e a pessoa ficou ali, que tem adulto que é sem noção. Você dali já começa a ter impressões, inclusive sobre os adultos, que os adultos eles fazem coisas feias, que os adultos eles maltratam crianças, e você vai criando todas essas crenças que o seu corpo físico ali vai recebendo como forma de emoção, e maiorzinho você interpreta. Quando você já começa a dar nome às coisas, quando você já começa a entender e raciocinar, você vai dando nome a essas coisas, né? E a criança vai crescendo, vai recebendo nãos, vai ficando chateada com o pai, chateada com a mãe porque recebeu não, enfim. E vai fazendo birra e vai fazendo tudo que uma criança normal faz. Porque a criança, ela não tem noção do que é certo e errado. Concorda? A criança ela não tem noção do que é bom e do que não é bom para ela. Por quê? Porque ela vem com uma consciência limpa.
ela vem com a mente conectada com a terceira dimensão, com a quinta dimensão. Ela não sabe o que é essa terceira dimensão. Ela só vai saber depois que começam a dar os conceitos e as coisas para ela, a criação, a orientação religiosa e tudo mais. A forma como ela foi criada, inclusive as pessoas que a educaram. As pessoas que a educaram, que às vezes a criança ela pode até ter sido amada, mas às vezes ela entende que ela não foi amada. Eu já até falei um pouquinho sobre isso aqui, que eu estou começando a duvidar um pouco da minha impressão que eu tive com relação à minha mãe, porque pode ser sim que eu tenha interpretado de forma equivocada por ter tido ciúme dos meus irmãos, não sei. Mas durante um bom período eu tive muita mágoa da minha mãe e eu achava realmente que ela me tratava com uma certa diferença com relação aos meus irmãos e injustiça. E eu tô limpando, graças a Deus, essa dor da injustiça, porque quando a gente está com uma consciência elevada, mais iluminada, a gente não culpa ninguém de nada. A gente se autorresponsabiliza por tudo. Então, a forma como eu me senti quando eu era criança com relação à minha mãe, só depende de mim responder a isso positivamente ou negativamente. Se é que o positivo e o negativo existem, tá, gente? Isso aí já é outra coisa para outro assunto, para outro vídeo. Então, trabalhar na perspectiva de sem a reencarnação requer que você compreenda que tudo foi criado dentro do útero da sua mãe. Se foram duas crianças criadas, por exemplo, de forma igual, como é que duas crianças serão tão diferentes assim? Porque cada uma vai perceber o mundo de uma forma diferenciada. Cada um vai ler a vida, ler as pessoas, ler os acontecimentos com a sua forma própria, que é a forma que não é a sua consciência ainda, é o seu ego. O seu ego, ele geralmente é ferido, até que você se entenda por gente, por adulto, e você diga, não, eu não vou agir dessa forma porque eu agiria como uma criancinha ferida. Mas geralmente as pessoas, por exemplo, muita gente que discute, eu já fui muito assim, quando você discute com alguém que está no ego, a discussão vai ser de ego para ego, vão ser duas pessoas, cada uma tocando uma na ferida da outra. E quando a gente está discutindo com uma pessoa que está consciente, esta pessoa ela não vai permitir que esta discussão seja levada adiante, porque ela está numa consciência mais elevada e ela ou vai bloquear aquela discussão, ou ela vai dizer, não, vamos deixar para a gente conversar depois, sem essas emoções. Mas quando a gente está muito no ego ferido, a gente quer ter razão, a gente quer argumentar, e a gente não se importa de se enraivar, a gente não se importa nem de levar essas emoções horríveis para dentro de nós. E nós, às vezes, construímos emoções e aí depois a gente fica doente. E ainda culpa o que está fora, culpa a comida, culpa, né? E na verdade não é bem assim. As coisas que saem de nós voltam para nós. Então, por isso que é importante a gente ter consciência de se a gente está agindo pelo ego ou se a gente está agindo pela consciência, tá? Então, uma consciência elevada, por exemplo, a pessoa, mesmo que ela esteja morrendo de vontade, por exemplo, de comer um chocolate, porque ela acabou ficando estressada, ao invés de ela ir fazer a limpeza dela, ao invés de ela sentar e fazer a limpeza dela e pedir perdão e perdoar, o que ela vai fazer? Ela vai colocar um alimento dentro do estômago para poder, na corrente sanguínea, esse alimento funcionar como se fosse uma dopamina, mas é uma dopamina falsa, tá? É uma dopamina sintética, porque logo a pessoa entra num looping de culpa, porque ela comeu aquele chocolate, que ela não devia ter comido aquele chocolate, porque tanto vai fazer mal para o organismo dela, quanto não vai ter resolvido o problema dela, não é? E tem outros tipos de vícios também que as pessoas entram. Tudo isso é ego, tá? Então, quando a pessoa está na consciência, ela só vai escolher aquilo que faz bem a ela. Se uma pessoa, ela sabe que se ela, de repente, caminhar durante meia hora, isso vai fazer bem para a saúde dela, ela está na consciência. Mas se ela diz, eu preciso caminhar, mas eu não faço, a pessoa está agindo pelo ego. Eu consigo compreender porque eu estou não só estudando, como eu estou praticando, tá? Mas às vezes, quem está assistindo, está parecendo que está ouvindo uma pessoa falar em mandarim. Então, para que isso não aconteça, eu vou ser um pouquinho mais específica, tá? Recentemente eu estava viajando com a minha filha e eu acabei me distraindo um pouco
nas minhas limpezas energéticas. E quando a gente está assim lidando com criança, com adolescente, a gente fica estressado. Então não adianta, mesmo que você esteja com a consciência lá, vibrando alto, pura luz, por amor, vai chegar um momento que você vai ser desafiado e o seu ego vai tomar conta de você. E foi o que aconteceu. No finalzinho da minha viagem, o meu ego estava querendo tomar conta de mim. E eu comecei a descer. Eu tô aqui na quinta dimensão, pensando positivo, tô feliz, não tô em sofrimento, e de repente eu comecei a descer, e a minha mente tomou conta. Ou seja, o meu ego ferido tomou conta. Então, o ego ferido, muitas vezes, a gente pensa que ele não existe mais. Ele está lá, mas você não está mais conectado com ele, né? Então, esta é a verdadeira diferença entre você estar na sua consciência ou você estar no seu ego ferido. O ego ferido é a raiz de todo o sofrimento, tá? Quando eu cheguei, eu acabei tendo um aborrecimento, tá, com uma pessoa, e eu fui pro meu ego ferido da injustiça, novamente. Me senti injustiçada, me senti rejeitada, tá? Só que aí o que eu faço? Eu sei que não sou eu, não é a minha consciência que está se sentindo rejeitada, não é a minha consciência que está julgando a outra pessoa como estando errada, é o meu ego. Então eu permiti, por uns 2 dias talvez, que essa energia ela tomasse conta de mim, e aquilo ali me atrapalhou um pouquinho durante o meu dia, eu fiquei triste e tal. Só que quando eu me dei por conta, não, eu não sou este ego ferido, eu não sou este personagem. A outra pessoa, ela é só um personagem, tá? Ela tem a consciência dela. Então, quando você sabe que uma pessoa não está desperta e ela tem ações que você sabe que ela não está agindo pela consciência, você tem que ter compaixão, amor incondicional pela pessoa. Então, você olha para a pessoa e diz, não, ela não fez isto para me magoar, ela não fez isto com consciência, querendo me prejudicar. Simplesmente, esta pessoa, ela está no ego dela. Alguma coisa dentro dela fez ela agir daquela forma, mas não é ela de verdade, não é a consciência dela. Então o que eu faço para eu não ficar triste, para eu não acusar a pessoa? Eu simplesmente preciso voltar ao meu estado natural de consciência, eu preciso voltar ao meu centro. Então quando você vem para o seu centro, nada te fere, nada te machuca, porque você sai do personagem do ego ferido, você sai do personagem da rejeitada, você sai desse personagem, você não se identifica mais com esse personagem. Então, esse personagem ainda vai aparecer muitas vezes na minha vida? Com certeza. Se eu começar a negligenciar por uma causa ou outra as minhas limpezas energéticas diárias, eu vou sim sair da vibração em que eu me encontro para eu descer e ficar numa vibração de mentalidade do planeta Terra, né, que é uma mentalidade que te deixa pesado, te deixa sofrido, te deixa triste, em sofrimento, e aí você não consegue mais, de repente, confiar nas pessoas, você para de querer ajudar as pessoas, porque você diz, ninguém está agindo da forma como deveria agir, então eu não posso estar julgando, tá? Então quem julga é o ego, quem condena é o ego, quem critica é o ego, tá? E de que ego eu estou falando? Estou falando do ego ferido, que todo mundo tem, tá? Então, eu voltei a fazer as minhas práticas espirituais, as minhas práticas energéticas, e eu consegui voltar ao meu centro. Então, é muito importante que a pessoa ela comece a olhar para as pessoas de uma forma diferenciada. Você vai se desligar dessa ideia de que o fulano ele é assim porque ele é ruim. A fulana se comporta desse jeito porque ela não vale nada. Então você começa a olhar com mais compaixão. Você vai olhar para as pessoas e você vai dizer, ok, se eu estivesse na consciência desta pessoa, eu agiria desta forma e desta forma. Mas a pessoa agiu de outra forma completamente diferente, não cabe a mim julgar. E principalmente não cabe a mim me colocar no papel da ofendida. Muita gente deve estar dizendo, meu Deus, que absurdo é esse que ela está falando. Mas é verdade. 2 egos se destroem. E 2 consciências se amam, se ajudam, tá? E se um estiver na consciência e o outro estiver no ego, quem está na consciência
precisa ser luz. Porque senão, esta pessoa que está na consciência e ela descer para o ego dela, vão ser dois egos, mais uma vez, em conflito. Então não é uma coisa tão difícil assim de entender. Talvez seja difícil de se alcançar. Por quê? Você nunca ouviu falar disso, provavelmente. Você que está aqui no meu vídeo, pode ser que você nunca tenha ouvido falar nisso. Um está no ego, um está na consciência, outro está no ego, outro está na... Então assim, vejam, duas pessoas que estão discutindo no trânsito, ego com ego. Duas pessoas que estão conversando amorosamente sobre uma ajudar a outra. Os dois estão na consciência, tá? Se você está com uma pessoa que está te agredindo e você está ofendido, ofendida, você também está no ego. Então você está na mesma vibração que essa pessoa, na mesma frequência vibracional. Se uma pessoa está na consciência e você, por alguma razão, você está aqui no seu ego, ferido, está ali se sentindo rejeitado, abandonado, traído, humilhado, você vai atrair pessoas que estão na sua mesma vibração. E você vai receber mais deste padrão. Mais dessas atitudes vão serem atraídas para o seu campo. Mas se você está no seu ego e você encontra uma pessoa benevolente que está na consciência, ela vai te puxar para cima, tá? Ela vai fazer você olhar as coisas com outros olhos para que você diminua a quantidade de sofrimento que você tem no seu dia a dia, na sua vida. Então é para isto que as pessoas têm encontros na vida muitas vezes. A pessoa que está na consciência, ela vai trazer essa pessoa daqui para cá, tá? Então, se você é uma pessoa que ainda está se sentindo traída, você ainda olha para o passado, você se sente o excluído, o humilhado, se você ainda está nesta vibração, ou você está naquela vibração do negacionista, é aquele que por dentro sofre, mas para todo mundo está sorrindo, o Instagram está lá maravilhoso. Se você está no negacionismo, você está perdendo uma oportunidade, de repente, de conhecer a si mesmo, a si mesma, e entrar nessa vibração, ó, de consciência e não de mente, tá? Então, eu não sei se eu fui clara, não sei se eu consegui tirar as dúvidas de vocês, mas algumas pessoas vieram conversar comigo e não entendem essa diferença entre ego e consciência. Então, ego é isso, gente. Quando você está no sofrimento, você está no ego. Quando você está na negação do sofrimento, você está no ego. Quando você está julgando o que é certo, o que é errado, o que devia, o que não devia, você está no ego. Se você estiver em paz, se você estiver se sentindo bem, se estiver se sentindo livre, amoroso, você é capaz de não revidar as ofensas, você é capaz de relevar as coisas que te fazem, você está com certeza na consciência elevada, que é a mente de Deus. Tá? Então um abraço para todos. Estela falando, eu ando filosofando. E você?